Sejam muito bem-vindas. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que temos? Aula 3. Objeto de conhecimento. O circo como patrimônio cultural amazônico e global. Investigação crítica e apreciação histórica. Detalhamento. O circo como patrimônio cultural. O circo na Amazônia. Resgate da memória de circos itinerantes na região. Artistas circenses locais, se houver. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem, então na nossa aula de hoje vamos começar observando essa diversidade no nosso Brasil. Afinal, nós somos isso, essa mistura. Mas o que seria exatamente essa diversidade? Bom, aqui a gente vai focar em entender a diversidade linguística, no sentido voltado para as expressões. E nesse caso vamos perceber que é exatamente a multiplicidade de formas de falar. E quando eu coloco aqui o contexto do falar, é trazendo para as expressões, manifestações. Então, dentro desse olhar da diversidade linguística, vamos perceber um aspecto essencial da identidade cultural. Assim, vamos observar que cada localidade tem ali a sua identidade. Consegue perceber no nosso mapa que cada canto faz referência a um estado e cada local tem a sua principal manifestação artística. Mas vem chegando alguma coisa aí, olha só. Você sabia? E vem a coruja chegando aí e ela traz algo pra gente. Olha só. Ela pergunta, você sabia? E o gato, o quê? A gente consegue perceber que existe uma escrita universal. A música, por exemplo, ela tem a sua escrita universal. Mas quando falamos dessa forma de escrita, vamos perceber que não é só na questão das palavras ou da escrita propriamente dita, mas também dos gestos, do movimento. Então, também vamos ter esse olhar para a escrita corporal. Quando falamos nesse sentido, vamos perceber que vamos ter vários significados para cada movimento. Assim, podemos ver como toda e qualquer arte, ela também ali é universal e sempre existiu. Afinal, não precisamos estar verbalizando, mas sim trazendo uma mensagem. E temos os signos, os códigos, cada coisa dentro da arte tem um porquê. Então, quando a gente fala dessa escrita, vamos olhar para as características que podem ser compreendidas. Assim, vamos perceber que existe ali a questão de expressar, comunicar e manifestar. Veja só, trouxe aqui uma imagem para a gente apreciar que tem aqui um movimento que é de expansão. Então, vamos enxergar que a linguagem vai trazer um olhar diferente. E quando falamos dessas linguagens artísticas, vamos focar em entender que não é só uma ou outra, mas todas possuem formas diferentes de se expressar. E quando a gente fala no nosso contexto amazônico, mais ainda, temos as nossas singularidades. Aqui, por exemplo, temos um espetáculo, uma imagem do espetáculo do balé folclórico. E traz para a gente uma representação mais contemporânea dessa ritualística que nós fazemos, que temos aqui no nosso contexto amazônico. E vamos ver um pouquinho agora nas linguagens artísticas separadas? Veja comigo. Olha só, vamos começar pelas artes visuais. Quando falamos desse contexto, vamos perceber que as artes visuais englobam diversas expressões, como pintura, escultura, fotografia e instalação. Assim, caracterizam-se pelo uso de elementos visuais para comunicar ideias e emoções. Uma de suas principais características é a capacidade de provocar reflexões sobre o cotidiano e a cultura local. Por isso, dentro dessa vastidão, vamos perceber que existem alguns principais movimentos e estilos. Então, vamos começar vendo
que dentro desses movimentos temos aqui um destaque para o modernismo e o contemporâneo, que trazem abordagens mais únicas nas artes visuais. Então, no contexto amazônico, surge a valorização de temas locais, com artistas que utilizam materiais e técnicas que dialogam diretamente com a natureza e as tradições da região, criando obras que refletem a identidade cultural. Nesse sentido, olha só, a gente percebe que quando falamos nesse contexto contemporâneo, é a nossa atualidade. Tudo que estamos fazendo agora, normalmente nós damos o nome de contemporâneo, é da nossa atualidade. Aquilo que já passou, chamamos de modernismo. Então, nós estamos construindo algo que, quando não sabemos exatamente o que é ou como vai se dar aquele movimento, chamamos de contemporâneo, dentro desse contexto atual. Mas as futuras gerações vão dar um nome para isso, assim como nós fizemos, que chamamos de modernismo. Então, conseguem perceber que as artes, elas trazem essas manifestações, formas de falar do que está sendo vivido naquele contexto histórico também. Por isso, vamos ver artistas contemporâneos na Amazônia que trazem essa realidade atual. Aqui a gente vai conseguir enxergar que os artistas, eles encontram formas diferentes de falar. Então, eles criam obras que não são só para embelezar, mas também para refletir e trazer a questão da cultura e das tradições, além de interagir com os desafios contemporâneos enfrentados pela população. E um artista que eu trago para a gente hoje é o Othony Mesquita. Aqui eu trago um artista que ele teve e tem, na verdade, uma relevância muito grande dentro das artes visuais. Afinal, ele é visto como um talento único e traz para a gente um olhar muito característico com relação à Amazônia, porque ele traz um olhar do jornalismo, traz o olhar do historiador, do professor, e criou sua própria técnica de utilizar barro, argila, tudo proveniente da natureza. A gente consegue observar também que recentemente teve-se aí o Fruto Urbano, que é um documentário que fala exatamente da sua obra, da sua forma de fazer arte, do seu contexto, de como é o seu processo criativo e um pouco da sua história. Então, a gente vai conseguir perceber que o Fruto Urbano, ele é um documentário que traz pra gente essa relevância. Então, deixo também esse convite para vocês procurarem aí e conhecer esse artista. Avançando, nós vamos perceber que traz dentro desse contexto do Fruto Urbano ainda um olhar que a arte, ela é, na verdade, avançando, a gente consegue perceber que a arte, ela nasce ali de uma indagação dele de contar histórias. Então, ele vai criando uma narrativa nas suas pinturas. São seres que ele vai misturando as imagens indígenas com o africano e vai colocando algo mais andrógeno, sem exatamente colocar somente o homem, mas trazendo representações. Então, ele traz esse olhar mais contemporâneo amazonense. E contar a história de Othony é como abrir um livro cheio de cores, texturas e significados. É sobre a arte e o artista que muitas vezes não é valorizado. Por isso, esse projeto não é só sobre o Othony, mas também sobre o poder da cultura e da arte em nossas vidas. Afinal, a gente consegue perceber que, apesar dele ter um grande tempo de carreira, ter muito conhecimento, somente em 2025, essa obra que traz um pouco dessa história e da sua forma de fazer arte veio à tona. Então, há sim uma desvalorização com nossos artistas locais. Então, precisamos primeiro conhecer aqueles que estão perto, para depois expandir. E vamos avançando para conhecer um pouco da nossa performance em música. Aqui a gente vai perceber que a dança e o teatro são linguagens artísticas que expressam emoções e narrativas através do movimento e da performance. Olha, quando a gente traz esse contexto, é entender que a dança e o teatro, eles trazem ali uma contação de história e que representam a questão da vida diária, cultura e tradição. Então,
quando a gente fala da música, por exemplo, dentro desse contexto, nós vamos perceber que anda atrelada com a dança. Por quê? Dentro do nosso contexto amazônico, não é só a música separada, vem sempre a questão da ritualística. Então, é um movimento que ele já vem, por exemplo, no pé ali, um chocalho. Vem, por exemplo, ao mesmo tempo que está fazendo um movimento para frente, ele está com uma flauta. Então, é a performance, é o movimento junto com a música. Afinal, é entender que a arte é esse contexto. Não é olhar de forma separada. Estamos didaticamente olhando essas linguagens fragmentadas. Mas a verdade é que a todo momento nós estamos criando elas juntas. E quando falamos desse olhar amazônico, mais ainda. Porque olhar para as artes dentro desse contexto é trazer o cotidiano, a vida. Porque quando falamos desse olhar artístico no nosso contexto amazônico, para os nossos povos originários, é entender que a arte é o próprio fazer e viver cotidianamente. E eu trago aqui uma música para vocês, ó. Essa Terra é Minha, da compositora indígena Narúbia, e que ela também canta a música ao lado de outros cantores indígenas. E eu deixo aqui o QR Code para vocês conseguirem acessar a música, né? É uma música já conhecida e a Narúbia, ela é uma ativista das causas dos povos originários e traz pra gente aqui uma composição que fala do seu próprio povo, da sua ilha e dona da sua própria voz. Uma forma de se reafirmar com a música, com a sua arte. Ela vai colocando um pouco da sua história e vai se reafirmando. Então aqui a gente consegue perceber a questão de se posicionar. A arte que ela também traz um posicionamento, ela reflete, ela critica e ela traz também uma colocação de resistência. Então, vamos avançando e observar que na Amazônia essas expressões são enriquecidas por ritmos e movimentos que refletem as influências da natureza e da cultura local, deixando viva a história contada por meio da arte. Assim, a gente tem os espetáculos, as apresentações, que são exatamente essas histórias que são contadas, para a gente não perder aquilo que é passado de geração em geração. Temos grupos, companhias, que têm esse cuidado de manter a nossa cultura, manter a história viva através da arte. Por exemplo, quando a gente fala de dança, vamos perceber que tem um balé folclórico, que traz para a gente espetáculos que resgatam as danças que antigamente eram feitas dentro do nosso contexto amazônico. E eu trouxe um pedacinho aqui de um espetáculo que traz esse olhar das lendas. Vem comigo apreciar um pouco. Um velho do mato com sangue de índio conta suas lendas para os curumins de um rio doce meio abarrotado,
Os dragões dourados lá de Parintins, uma moça linda, um moço encantado, saem da festança pra nunca mais voltar aqui. Muito bem. Então, conseguiram observar que tem essa contação de história através do movimento? Ali tem a representação também dos personagens que vão aparecendo, mas a gente também tem cada movimento ali trazendo referências, contando realmente a história. Então, quando o primeiro bailarino vem e traz ali a bandeira, é mostrando essa diversidade, mas que todos estão juntos. É diferente, mas também é um só. E traz essa pluralidade, essa diversidade que tanto estamos falando ao longo da nossa aula. E quando você olha, cada movimento é como se fosse completando essa história. Mais uma lenda que vai entrando, mais um pouco da história que é resgatada. E cada movimento traz uma intenção, uma força, ou seja, o resgate da força de cada povo, de cada história. Então, vamos avançando e vendo a interação entre essas artes no Brasil. Então, a gente vai conseguir perceber que quando falamos dessa interação, no Brasil, a interação entre diferentes formas de arte é bastante comum, resultando em performances únicas. Então, a gente consegue perceber dançarinos, atores e músicos frequentemente que colaboram nesse contexto. A gente consegue observar que vai trazendo para a gente uma fusão de ritmos, movimentos e narrativas que nos permite ver as artes se conectarem de maneira inovadora e emocionante. Assim, vamos ter um olhar para o diálogo, artes que se complementam, que conversam, que dialogam e trazem esse olhar estético no nosso contexto contemporâneo. Então, esse diálogo estético, hoje, ele é muito amplo e envolve várias questões de diversidade, de inclusão, críticas sociais. E as artes, especialmente na Amazônia, servem como uma plataforma para discutir e explorar esses temas, permitindo que os artistas se expressem de maneira autêntica e significativa. Esse diálogo fomenta uma nova compreensão do papel da arte na sociedade. Então, é a gente sair do contexto de entender apenas como a arte que traz a técnica, aquela fluência em que eu consigo entender o que é artes visuais, ao entender as principais linguagens artísticas. Não! É perceber que eu posso fazer de diversas formas, trazer a minha linguagem, trazer a minha forma de enxergar o mundo através daquilo que eu me identifico. A arte, ela está em diversas maneiras e eu trago um exemplo dentro da moda. Olha, eu trouxe hoje aqui pra gente o Maurício Duarte, estilista que traz consigo essa raiz indígena. Então, vamos perceber que ele é um estilista amazonense do povo indígena Caixana. E ele traz essa questão da sua tradição nos seus trabalhos. A cada obra dele, ele vai reforçando e trazendo aquilo que é do seu povo. E ele traz para a gente assim: as nossas artesanias são uma das maiores tecnologias que o ser humano pode ter, usar as mãos para construir uma ideia. Então, percebam aí na imagem o chapéu, a construção da roupa, das biojoias. Realmente, se você parar para perceber os trançados, a construção, o refinamento da palha, refinamento do capim de ouro, tudo isso é algo que não é de agora, mas já é algo muito avançado e que não é uma máquina que faz, a tecnologia que faz. São os homens, somos nós que estamos trazendo isso através da nossa arte. Então, as linguagens artísticas, tanto visuais quanto performáticas, elas desempenham esse papel crucial na expressão cultural da Amazônia. Então, elas não apenas refletem a identidade e as tradições, mas também ajudam a reforçar o diálogo com o mundo contemporâneo, fortalecendo a conexão entre o passado e o presente. E sempre para se lembrar, eu trago aqui o que o Maurício traz,
na sua fala que em Manaus a gente não precisa se afirmar como indígena, mas em São Paulo comecei a pensar no muraquitã que carrego no pescoço e em por que tomo banho de erva. Então, a gente passa a perceber como é importante estar resgatando as nossas raízes, porque isso nos fortalece. E quantas vezes a gente fica procurando fora aquilo que já está dentro. E basta a gente saber enxergar que a nossa arte já existe, já está em nós. Só precisamos valorizar. Porque quantas vezes o nosso corpo grita, pede para falar, para expressar, para comunicar dentro de alguma linguagem. Mas nós acabamos sempre silenciando. E esquecendo que o mais importante é você trazer à tona aquilo que tanto te instiga. Então é perceber que expressar a nossa cultura, a dança, seja a morte, a alegria, a tristeza, o tecer da vida ou desfilar seus aprendizados, é de suma importância, porque é eu refletir e entender que não é para agradar, mas sim para me reafirmar, para trazer um pouco da história. E a arte é esse ponto, é esse lugar em que eu consigo me colocar, tirar do meu contexto do dia a dia e levar para os palcos. Aonde vamos agora? Vamos lá? E assim a gente consegue perceber que eu consigo trazer algo do dia a dia para a cena. Como vimos no espetáculo do balé folclórico, uma ritualística que acontece ali dentro dos povos, nas comunidades. Mas quando a gente leva para a cena, eu trago ele com uma nova roupagem. Então, junto com a diversidade de sujeitos, encontramos as artes. E quando eu falo desse olhar, vamos perceber em especial no teatro, que ele traz essa forma de estabelecer uma linguagem mais coletiva, em que tem uma equipe que precisa de um suporte. E aqui vamos trazer algo que realmente não dá para se fazer sozinho, que é um circo, que traz essa arte que une todas as outras linguagens também. Então, é necessário expandir a compreensão e ver canais de diálogo com as linguagens artísticas, o circo, a dança, a música, as artes visuais, trazendo esse intuito de completar ali um olhar dentro de contextos diferentes e que traz para a gente os momentos históricos de cada comunidade. Então, vamos voltando? Assim como eu posso pegar do meu dia a dia e levar para a cena, eu posso também tirar da cena e entender que eu posso colocar no meu dia a dia. Porque quando falamos de circo, por exemplo, em Manaus, aqui no nosso contexto amazônico, a gente vai precisar enxergar além do divertimento, mas entender que existe uma história, a educação e a vida de quem faz essa arte. Então, não é só nos palcos, não é só entre as luzes e fumaças, mas também no cotidiano. Muitas vezes a gente consegue perceber que esse aprendizado vem através de famílias. Quando falamos dentro desse contexto de aprendizado em famílias, é porque é uma questão cultural. Falamos há pouco de pegar essas raízes dentro do nosso contexto amazônico, por exemplo, e levar para a cena. O circo não é diferente. É um aprendizado que vai sendo construído diariamente com aqueles que já estão dentro daquele contexto. Então, normalmente, a gente percebe que já nasce ali no berço do circo e ele vai aprendendo com o tempo. Tanto é que alguns, eles não têm exatamente técnicas, nomenclaturas, algo específico mais didático para ensinar, mas sim para executar, porque é aquela máxima de que a prática leva à perfeição. Então, eles vão treinando e se aperfeiçoando para conseguir executar. Por exemplo, quando a gente vê esse movimento da imagem, né, ela está fazendo ali um grande-K num tecido. A gente consegue perceber que uma pessoa que ela trabalha a sua flexibilidade e ela treina isso com o tempo, ela vai conseguir executar esse movimento. Mas ali eu tenho todo um suporte, eu tenho uma ancoragem, eu tenho o tecido certo, eu tenho um espaço adequado, uma altura segura. Então, existe um contexto e normalmente esse suporte é feito por famílias. Mas quando a gente fala no nosso contexto amazônico e mais especificamente em Manaus,
vamos perceber que nós não temos essa realidade. Isso é uma realidade em que temos em outras localidades. Em Manaus, nós temos mais o nosso contexto de escolas, porque quando falamos do circo ou dessas técnicas circenses, temos aqueles circos que eles são itinerantes, que vêm aqui para visitar, faz o espetáculo, depois sai e vai para outro lugar. Não exatamente uma família que se formou e que é base daqui, que está sempre apresentando os espetáculos. Então, quem tomou esse lugar foram as universidades, foram escolas privadas. E quando falamos desse outro aprendizado, já não vai ser nessa máxima do treino, 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 e eu me lesiono e eu chego à perfeição. Não. Vão ser estudos, vão ser grupos que vão estar sempre aprimorando técnicas, estudando, professores que levam laboratórios corporais. E o primeiro que eu trago aqui para vocês é o da UEA, da ESAT. Nós temos lá na nossa Universidade do Estado do Amazonas, sim, um projeto de extensão que lá eles ensinam e trabalham com dança aérea, com tecido, rapel, corda, trapézio, que são coisas que estão dentro desse contexto circense, bem como o Prodagin na UFAM, que é um projeto que também trabalha com técnicas de aéreo, que tem ali o tecido ensinando alguns movimentos. E dessa forma, como são universidades, eles têm pesquisa. Então, eles trazem de fora para adaptar para o nosso corpo amazônico. Mas quando falamos de trazer um olhar de escola privada, nós temos como referência o Núcleo Criativo Circense da Marcela Laurentini, que se formou pela UEA e que trabalha com isso, criou uma escola que está buscando sempre esse fomento do circo aqui em Manaus. Quando a gente fala de entender isso dentro de uma escola privada, já vai ser uma formação profissional. Então, não vai ser o aprender o circo como um lugar mais familiar. Vai ser realmente já profissional. Então, sendo uma escola de formação, vai trazer algumas etapas, algumas modalidades. Então, ela tem ali desde do processo iniciante até o profissional, algo mais avançado. Dentro desse contexto, a gente consegue perceber que no nosso contexto amazônico, o circo ele é também uma forma de conhecer o próprio corpo, de pesquisar e entender que nós estamos trazendo não só um divertimento, mas também um conhecimento científico. Porque aqui em Manaus, essas formas de ensinar, elas passam por estudos, pesquisas, laboratórios. E quando eu falo de laboratórios, são estudos corporais. As pessoas vão experimentando, vendo o que é cabível dentro do nosso contexto e adaptando. Por exemplo, quando a gente fala dos materiais, nós não temos um material específico para essas modalidades aqui. Então, tudo é trazido de fora. É um tecido adequado que a gente tem que pedir, é um material de segurança adequado para poder solicitar de outro estado que nós não temos esse suporte. Então, quando falamos do contexto do circo, Manaus ainda está engatinhando, podemos dizer, começando a trazer essa arte realmente como não só uma linguagem ou como uma modalidade de investimento, mas também como um estudo. E algo, como estamos falando aqui, que junta todas essas linguagens artísticas e traz para a gente esse olhar da diversidade e da construção da arte dentro de um outro contexto. Porque falar de circo dentro do nosso contexto amazônico é entender que tudo precisa ser adaptado. Assim como, por exemplo, o balé clássico, a nossa música clássica. O circo também é um contexto que nós precisamos adaptar para a nossa realidade. E aqui a gente vai avançando e eu trago para vocês algo que eu consegui enxergar mais poético quando a gente traz desse assunto. E assim, a arte não é só um remendo, é uma forma de expressar tudo o que nós entendemos. É compartilhar de uma maneira que nem sempre é verbalizar, mas expressar com o corpo o que nem sempre dá para falar. Uma cambalhota ou gargalhada
Acrobacia ou pincelada, independente da escolha, é a arte manifestada. Então, se permita conhecer e enxergar que essas linguagens elas não são separadas, todas se conversam. E assim como um circo, que traz tudo para a cena e pode ser exagerado, nós podemos sim colocar para fora de uma forma diferente, nem sempre tão sutil, às vezes gritando dentro da gente. Deixe sair a sua verdade e procure explorar, se permitir, conhecer. Afinal, a arte, ela está no nosso dia a dia, no nosso fazer, não só numa técnica, num palco ou algo que você escolhe apreciar, mas naquilo que você decide fazer todo dia, mesmo a partir do seu levantar. Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.